vi o sistema, eu vi a televisão, eu vi a Globo. Algo vai acontecer que vai fazer a estrutura da Globo tremer nas bases. Algo vai acontecer que vai fazer os jornalistas e apresentadores dos jornais e telejornais da Rede Globo mudar radicalmente os seus pensamentos. Vai haver um medo tão forte sobre aquela emissora. São morcegos de milhares e milhares querendo atingir o Jair Messias Bolsonaro. Sem medo de errar, preste bem atenção no que eu vou dizer. Se isso não for de Deus, que eu desapareça da face da terra. Essa grande batalha será vencida. Muita gente irá desabar como uma avalanche. E eu vi um dedo que tocava na primeira pedra de dominó. Tocando o dedo na primeira pedra de dominó, caía todas as outras pedras de dominó. E o Jesus, o que é isso? As forças que essa avalanche vai vindo, os documentos que essa avalanche vai trazer, os códigos que eu tô vendo o número, gente, Deus manda eu dizer várias vezes. Ai, Jesus, lá vai eu vendo 2018 de novo. Ei, meu vassouro. E o Senhor disse, os códigos já foram detectados e essa avalanche vai trazer documentos sobre documentos. Meu Deus, que é isso? O Senhor está no seu alto e sublime trono, contemplando tudo e todos, e nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. Tudo que ele fala, ele cumpre. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante algumas lives anteriores em seu canal do YouTube, trouxe uma forte palavra profética para o Brasil e para o mundo. E mais uma vez, surpreendentemente, tudo que o apóstolo falou está se cumprindo. Quem acompanha o apóstolo aqui no canal O Verbo de Deus e também no canal do apóstolo tem visto como Deus tem lhe usado tremendamente para a nação brasileira e para muitos países. Então, como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante. Então já entre aqui deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Tem uma coisa, eu vi o sistema, eu vi a televisão, eu vi a Globo. Olha, quando eu digo sonhar com a Globo é pesadelo, hein? É pesadelo sonhar com a Globo. Já está com uns 3 anos, mais ou menos, que eu não assisto a mesma. Sonhar com a Globo é pesadelo. Eu quis me levantar e aquela voz que ficou assim, fica aí. E eu senti umas mãos como se dissesse, deita. Eu vi a Globo mudar. Eu digo, Jesus é milagre. É milagre sobre milagre. Esse sonho, o que é isso? Eu vi mudar. Algo vai acontecer que vai fazer a estrutura da Globo tremer nas bases. Algo vai acontecer que vai fazer os jornalistas e apresentadores dos jornais e telejornais da Rede Globo mudar radicalmente os seus pensamentos. Vai haver um medo tão forte sobre aquela emissora. Mas é um medo tão forte que vocês irão ver que quando Deus quer, Ele faz o impossível acontecer e se tornar realidade. E o Senhor irá fazer essas coisas. E Deus disse, preste bem atenção, porque tudo que está em oculto, eu vou repetir de novo porque eu vi isso claramente em sonho. O Senhor diz, tudo que está em oculto está para ser revelado de uma hora para outra. E esses morcegos que tu viu, são morcegos de milhares e milhares querendo atingir o Jair Messias Bolsonaro. E eles queriam tirar o sangue, a alma, a vida, o fôlego e a força deste homem para poder tirar a sua própria vida. Mas 200, 300 metros, ele encontra com a presença dos meus anjos que coloca por terra. E eu quero dizer categoricamente, sem medo de errar, preste bem atenção no que eu vou dizer, porque o sonho foi real. Sem medo de errar, preste bem atenção no que eu vou dizer, porque eu sou. Se isso não for de Deus, que Deus não me permita mais que eu adentre aqui. Que Deus não me permita mais que eu adentre aqui para falar isso. Porque foi de uma forma real, foi de uma forma lícita. Se isso não for de Deus, que eu desapareça da face da terra. Mas que o Senhor não permita mais que eu entre aqui para poder falar essas coisas.
Eu tenho certeza, foi sonho, mas meus sonhos, 99%, estão dados por Deus e têm se tornado realidade. Coisas que estavam tentando sugar a força, a alma e o espírito, tirar a vida deste homem, era caído por terra. Quando eu vi na testa dele propriedade exclusiva do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Deus manda dizer ao território nacional brasileiro que nós estamos vivendo dias que intercederão uma grande batalha em território nacional brasileiro que será vencida. Essa grande batalha será vencida. Essa grande batalha sendo vencida, muita gente irá desabar como uma avalanche. Acredite, eu vi militares de alto escalão, aqueles que estavam desagradando a nação, ou que a nação era contra. Eu vi nesse sonho que estranhamente eles se arrependiam e pediam perdão e tentava convencer de alguma forma, de algum jeito, usando algum álibi para mostrar qualquer tipo de coisa. E esse sonho era muito real e eu me assustei quando eu vi o jornalismo da Rede Globo bater na cabeça um no outro, sem saber o que é que estava e o que é que tem, e ali se confundiam as coisas. E Deus dizia, estou eu confundindo eles. O que eu estou dizendo aqui, ninguém pode reverter. Isso não é prepotência, é ousadia do Espírito, porque eu sei o que Deus me mostrou. O que eu estou dizendo aqui não é prepotência, porque a palavra de Deus diz que os prepotentes intercederão a queda, mas aqueles que si mesmos se humilham serão exaltados. E eu conheço a palavra. É a ousadia do Espírito Santo, da qual me mostrou, eu tenho convicção. Eles irão bater cabeça um no outro. Tu acredita que eles vão mudar assim de uma forma repentina? Eles terão que mudar, ou vai ter contenda muito grande no meio deles? Mas você não vai ver só uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco. Estadão, Folha de São Paulo. Eles vão mudar. Era uma avalanche que descia, que ia tomando tudo que tinha nos peitos, tudo que tinha nos peitos ia levando. E o Senhor diz assim, eu vou te dar detalhes, o que significa essa avalanche. E eu começava a olhar, sorrindo, foi a primeira vez. Eu começava a ver aquela avalanche. Aí eu via Globo, Rede Globo, Folha de São Paulo, todos os sites, esses que pertencem à Globo, eu não sei quais são, né? Estadão, Folha de São Paulo, Rede Globo. Eu vi algo que não está acontecendo hoje, mas por causa dessa avalanche que vai acontecer no território nacional brasileiro, porque o Espírito de Deus me lembrou que na live passada, não sei se foi dia 29, a live passada, ou foi dia 29 ou dia 30, eu não sei, a live passada eu vi uma fileira de dominó. E eu vi um dedo que tocava na primeira pedra de dominó. Tocando o dedo na primeira pedra de dominó, todas as outras pedras iriam cair, as outras 24, se não me salvo a memória, pedras iriam cair. O dedo tocava na primeira pedra de dominó, tocando o dedo na primeira pedra de dominó, caía todas as outras pedras de dominó. E o Senhor olhava para mim e dizia, Reginaldo, vem ver e conta a nação brasileira, porque eu irei fazer uma avalanche, uma explosão. E quando você estiver na live, eu irei tomar os teus olhos e a tua boca, ai, Deus, irei te relembrar neste sonho que você teve. Eu vi essa avalanche grande, essa avalanche. Eu vejo a Rede Globo, eu vejo o Estadão, eu vejo a Folha de São Paulo,
por causa deste poder da avalanche, é como se ela mudasse da água para o vinho. Jesus, o que é isso? As forças que essa avalanche vai vindo, as proporções que ela vai acontecendo, os documentos que essa avalanche vai trazer, os códigos que eu estou vendo número, gente, Deus manda eu dizer várias vezes, eu estou vendo número e Deus manda dizer, diga várias vezes, que são milhões de códigos, milhões de números, milhões e milhões de números, diga ele sobre os milhões, mas eu estou detectando todos os códigos, já foram, vixi. Ai, meu Pai do céu. Ai, Jesus, lá vai eu vendo 2018 de novo. Ei, meu baço. 2014, 2016, olha 2014 aí aparecendo aqui, ó. Olha 2014 aparecendo na visão, olha 2016 aparecendo na visão, meu Deus. Eu estou vendo milhares e milhares de números, e o Senhor disse, os códigos já foram detectados, e os códigos já foram esclarecidos, já foram lidos, meu Deus do céu. E essa avalanche vai trazer documentos sobre documentos. Meu Deus, o que é isso? Eu não estou entendendo sobre os códigos. Eu não estou entendendo. Foi um sonho que eu tive. O Senhor agora está me mostrando todos os detalhes riquíssimos que eu tive nesse sonho. E eu estou vendo nesse sonho que eu tive e os detalhes da qual o Senhor está me dando agora. Meu Deus do céu, que isso são milhares de números de códigos. E os códigos já foram lidos. Eu estou vendo, foram lidos. Então vamos começar pela inflação. Eu acho factível que a inflação, ele falou assim, é possível que haja surpresas positivas da inflação. Aliás, por falar em inflação, para quem não está chegando agora, eu vou explicar que eu falei que a laranja subiu, mas a cebola caiu, e as minhas colegas brincaram dizendo que eu estava propondo suco de cebola. Então eu tenho que propor outras coisas. É o seguinte, gente, caiu também o tomate, caiu também a cenoura. Então a gente faz pode uma salada aí. Pode fazer um suco de cenoura. Pode fazer um suco de tomate. Eu posso viver de tomate e cenoura. Mim, se tiver tomate e cenoura, é suficiente. Bolonhesa, batata também caiu, mas batata tá fora dos nossos carne de segunda mais barata. Pega o patinho moído, entendeu? Tomate e cebola, que caiu o preço também. E a cenoura, você faz um belíssimo bolonhesa, genuinamente receita italiana. Sensacional, grande mesmo. Miriam. Fez então, café da manhã e almoço, meu amor. Então, a inflação, que no ano de 2023 foi maravilhosa, a inflação de alimentos, depois 2024 foi horrível, e agora esse ano fica no meio termo. É um pouco... É óbvio que a pessoa entra no mercado e não consegue comprar porque não tem dinheiro. É simples como a gente está explicando aqui. Mas uma coisa é a pessoa saber, outra coisa é ouvir isso do presidente da República, da liderança máxima do país. Então, assim, fica faltando. A pessoa quer algo a mais. Que mais que esse governo tem a dizer? Que mais que o governo tem a oferecer? Qual que é a sugestão? Qual que é a solução? Como é que a gente vai sair dessa? Então, eu não acho que seja um problema de diagnóstico, esse é meu ponto. Acho que é um problema de você apresentar, você dar uma resposta, e as respostas que o governo tem para dar, elas não agradam, porque o ministro Haddad, como a gente viu, se tem alguém que está prestigiado no Congresso, é o Haddad. Não teve um que sentou aqui no Estúdio I conosco em Brasília que não falou pelo Haddad, é o Columbre, o Gumota. Mas não é verdade? Sóstenes, o Lindbergh, tudo bem, até o Lindbergh. Eu fui e voltei. Até o Lindbergh. Mas até a turma que geralmente critica tá elogiando, porque assim, é uma pauta aqui pro Congresso, um Congresso mais ao centro, à direita ali, não tem problema com a agenda do ajuste fiscal, mas tem problema com um governo que gasta. Então assim, é isso que eu tô falando, assim, eles sabem, eles têm um diagnóstico, mas eles não têm uma solução, Valdo. E aí realmente, não tem marqueteiro que dê jeito. Quando o Lula diz que é preciso educar a população para saber como comprar e não comprar caro, mostra um descolamento do Lula dele próprio. Ele não está descolado da realidade, ele está descolado da essência dele. Por isso que eu digo que é o Lula encastelado. É lógico que o pobre, ele não compra caro, não é porque falta uma educação, falta um governo, falta uma escola ensinando ele. Isso é típico de quem nunca passou por necessidade, que o pobre nunca compra caro, pois é o simples fato que ele não tem dinheiro. Então, o que mostra essa fala é um Lula muito diferente do que foi o Lula campeão de votos entre os eleitores de 1 e 2 salários mínimos. Então reforça a imagem que eu tenho usado do Lula encastelado, o Lula aprisionado assim no sentido metafórico no palácio, o Lula Rapunzel. Não é mais possível que a gente tem que estar preocupado com o que os militares pensam. Isso é problema da justiça, a justiça resolve. A justiça vai botar algumas pessoas na cadeia, vai absolver outras, vai definir quais são as respectivas penas, as penas corretas, mas, puxa, não podemos ferir a suscetibilidade dos militares. Isso precisa acabar no Brasil. Né? Os militares são uma burocracia do Estado e têm que obedecer ao Poder Executivo, ao Poder legitimamente constituído. É disso que se trata. Mas os militares estão incomodados. Paciência. Ué, e daí, gente? Estão incomodados. Eles vão fazer o quê? Vão golpear o governo? É isso? É uma ameaça? É isso? Existe algum tipo de ameaça nesse tipo de discurso? Eu sei que existe todo um histórico, né? Os militares fizeram a proclamação da República, um golpe contra o imperador Dom Pedro II, e desde então se consideram donos da República, que tutelam a República. Em determinados momentos você tem ali os militares entrando para restabelecer a ordem. Isso tem que acabar. Não é possível que no Brasil de 2025 a gente tenha que estar preocupado com o que os militares acham em relação a um atentado contra os poderes constituídos do dia 8 de janeiro de 2023.
não há mais espaço para isso. Ou o Brasil evolui, ou o Brasil anda para frente, ou a gente vai ficar sempre sendo atrapalhado por fantasmas do passado, porque é isso que tem que acontecer. E uma coisa que sempre me impressiona, eu queria que o governo Lula tivesse metade da coragem que ele tem para enfrentar a Faria Lima, para enfrentar os militares. Porque ele fala muito da Faria Lima, mas e os militares? Eles precisam efetivamente ir para o quartel, é disso que se trata, eles ficam no quartel. O militar não tem que participar da vida política brasileira. Sim, a gente consegue ver que nesse mundo com redes sociais dando voz a todas as pessoas, existe uma parcela da população brasileira que acredita que está ocorrendo algum tipo de exagero mesmo, limitação na fala de, inclusive, políticos, pessoas públicas. A gente vê isso frequentemente sendo discursado lá tanto na Câmara como no Senado, em editoriais ou mesmo artigos que são enviados para fora do Brasil. A democracia brasileira permite que se defenda esse tipo de ideia. Mas o que há uma grande confusão é você confundir o que é, por exemplo, liberdade de expressão nos Estados Unidos, onde as pessoas podem falar o que quiserem, inclusive atacar outras pessoas, enquanto que no Brasil não dá para você ameaçar de morte, não dá para você, inclusive, fazer ataques à própria democracia. Então, é uma linha tênue frente à legislação brasileira e é isso que a OEA está entrando em contato agora. A esquerda brasileira sempre usou esse caminho de fazer denúncias lá fora. A direita foi lá e está fazendo uma queixa, agora a OEA está aqui, mas vai ter que também partir do princípio que o Brasil tem uma Constituição e que estabelece limites para a liberdade de expressão. E esse que é o ponto. Então, a gente vai ter que ver, primeiro, é importante até para esse discurso que está sendo vendido fora do Brasil, de que agora, que Elon Musk ajudou a disseminar também, de que o Brasil é um país em que as pessoas não têm liberdade para falar o que quer. Existe uma lei, uma Constituição que tem que ser respeitada. Zília Rodrigues. Pierre, obrigada pela entrevista. A gente está trazendo no site da CNN Brasil uma exclusiva com o decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e ele também fala aí da possível ineficácia da lei da ficha limpa se essa alteração acontecer, porque jogar a régua lá para baixo, de 8 para 2 anos, pode permitir que este político corrupto, ou em outras palavras, ficha suja, não saia do cargo e até consiga concorrer à eleição seguinte, já que é um período muito curto de inelegibilidade. Dito isso, eu queria que você refletisse aqui conosco sobre algo que foi falado ontem no CNN Dois Lados. Ali eu fui para o Congresso e ouvi o Ivan Valente pelo lado da esquerda e o Ricardo Salles pelo lado da direita sobre o que o Congresso pode fazer, vai mudar a lei da ficha limpa ou não. E aí um dos políticos disse, então agora quem comete crime de opinião vai ficar inelegível? No momento eu pensei, mas crime de opinião não está no rol da inelegibilidade. Mas enfim, né, eu sou jornalista, não sou formado em direito. Pensei, vou perguntar para um especialista. Tenho a oportunidade agora falando diretamente com você e todos os nossos ouvintes aqui do live também poderão acompanhar. Se uma pessoa comete um crime que pode ser entendido como liberdade de expressão, ela fica inelegível? Bom, em primeiro lugar, obrigado pela pergunta, ela é importante para a gente esclarecer a questão. Em primeiro lugar, a gente não tem no Brasil um crime de opinião, né? Isso não existe na nossa legislação. O que há sim é você criminalizar o abuso da expressão, quando você calunia alguém, quando você difama alguém, quando você injuria alguém, ou quando você faz apologia ao ódio ou ao racismo. Então aqui a gente está falando de crimes não de opinião, mas de pessoas que usam da palavra para ofender ou para ameaçar outras pessoas. Nesse caso, sim, as pessoas cometem crimes. Agora, importante, a lei da ficha limpa, ela estabelece a inelegibilidade para pessoas que cometam alguns crimes. Então tem ali um artigo da lei que diz que só quem for condenado por crimes específicos, como contra a economia popular, contra o patrimônio privado, contra o meio ambiente, de lavagem de dinheiro, essas pessoas condenadas por esses crimes estão submetidas a essa regra de inelegibilidade. Pessoas cometidas que cometerem outros crimes, elas também ficam inelegíveis, mas só depois de uma sentença final transitada em julgado. Só depois que ela recorrer e usar de todos os recursos, se não for mais possível mexer na pena, aí sim essa pessoa fica inelegível e fica inelegível pelo tempo que durar a sua pena, independentemente aqui da lei da ficha limpa. Então, para responder a sua pergunta objetiva, a pessoa que for condenada por um crime contra a honra, ou um crime de incitação ao ódio, de apologia ao ódio, essa pessoa sim ficará inelegível, mas só a partir do trânsito em julgado da sentença, e não a partir de qualquer decisão colegiada, como fala a lei da ficha limpa. Olha, se já soou estranho o fato de integrantes da Globo News terem feito duras críticas ao governo Lula ao longo das últimas semanas, em especial ao próprio presidente Lula, a coisa agora ficou ainda muito pior. Porque hoje, segunda-feira, a pseudo-jornalista militante Daniela Lima, que há anos tem reforçado as narrativas do governo, apresentou praticamente um dossiê para destruir Lula, Janja e ainda alguns aliados próximos, mas livrando Fernando Haddad de todas as suas acusações. Os fatos trazidos por ela, muitos deles vindos dos bastidores de depoimentos de integrantes do governo diretamente a ela, entre outras coisas, mostram que, por dentro, a situação é muito pior do que já parece por fora. Como a análise feita por ela foi bem longa, eu separei aqui apenas os principais pontos. Acompanhe aqui comigo. São 3 cenas de um governo em crise. A gente vai começar com isso aqui. Este dia, o dólar
um desastre anunciado. Fernando Haddad foi escalado por uma crueldade da história a ser o homem que apresentou para o Brasil 2 medidas unificadas, sobre as quais ele era absolutamente contra. Não as medidas em si, mas a forma como elas seriam apresentadas. Ela fala então sobre uma reunião que foi feita com o alto escalão do governo, onde Sidônio Palmeira, bem antes ainda de assumir a chefia da SECOM, já determina como será a postura do governo. Sidônio chega já com um plano de comunicação debaixo do braço. Ele diz, olha, nós vamos anunciar as 2 coisas juntas, o ajuste fiscal de um lado e a isenção no imposto de renda para quem ganha até R$5 mil do outro. Assim a gente mostra, a gente faz um aceno para nossa base. Era o que quem queria, Daniela? O Lula. O Lula estava convencido de que não repetiria o que eles consideram erro do governo Dilma, anunciar muito corte. Não, vamos fazer as 2 coisas. Isso aqui é uma decisão para ganhar no ponto da política. Daniela aponta que, segundo suas fontes de dentro do governo, a ideia do Sidônio tinha o apoio de Lula e de outros ministros, como o Rui Costa, da Casa Civil. Mas que o próprio Galípolo, que viria a assumir a presidência do Banco Central depois disso, somente em janeiro, alertou Lula explicitamente sobre o que aconteceria. Gente, quando o Haddad está perdido já ali, ficou claro que ia ser derrotado e que ia ter esse formato, um anúncio conjunto, ele diz, gente, eu preciso despachar sós com o presidente. E as pessoas saem. Ele pede só para Gabriel Galípolo ficar. E aí Fernando Haddad diz, você, Galípolo, tem a obrigação de dizer ao presidente, segundo foi relatado por quem foi tentar entender o que ele queria com o Lula sozinho depois de ter sido derrotado. Galípolo, você vai ser presidente do Banco Central por 4 anos. Você tem a obrigação de dizer para o presidente da República o que é que vai acontecer se ele fizer o anúncio dessa forma. E o Galípolo disse, presidente, o dólar vai estourar a barreira dos R$6. Lula disse, isso é uma decisão política, fincou o pé. Ou seja, Lula sabia muito bem e com antecedência que as medidas que o seu governo anunciaria fariam o dólar disparar. Mesmo assim, ele bateu o pé e seguiu adiante, e mesmo assim, depois que o dólar ultrapassou os R$6, Lula insistiu nas narrativas de que não era culpa do seu governo. Em outras palavras, Lula tinha plena consciência de que estava mentindo. Enfim, seguindo no dossiê de Daniela Lima, ela fala sobre a crise no início do ano. Vira o ano e o que acontece, né? O governo sofre algo que, sinceramente, eu cubro política desde os 17 anos. Eu não me lembro de ter visto algo semelhante ao que aconteceu na crise do Pix. Vira o ano, então, com todo mundo falando do dólar na altura, veja que, geralmente, dezembro, quando você vai fazer pesquisa em política, você sabe que em dezembro as pessoas recebem o 13º, tem férias escolares, então tem uma viagem, tem um respiro, você espera um sentimento de bom humor social. Isso não aconteceu. O noticiário estava tomado pelo preço das coisas e pela alta do dólar. Ela cita o vídeo do Nicolas Ferreira, mas como militante irredutível, ela diz, de forma mentirosa, que o vídeo continha desinformações. De qualquer forma, esse é um dos motivos que levam à conclusão que ela apresenta. O que acontece nesse momento? O governo capitula. O governo diz, principalmente para as pessoas, eu não dou conta de travar esse debate. Dias depois dessa cena em que o Lula tenta defender o Pix, ele vai lá e recua. E aí, de novo, está entubado Fernando Haddad, porque na discussão Haddad diz, temos que manter. Mais uma vez, ela inocenta Fernando Haddad e tenta desvincular o nome dele dessa crise. Depois ela começa a detalhar os problemas internos envolvendo Rui Costa. O Rui Costa, gente, ganhou uma centralidade tal no governo que, abro aspas, para um ministro do governo Lula. A sensação que se tem é a de um governo que não quer debater, não quer fazer a disputa no terreno das ideias. Porque tudo que bate na Casa Civil, segundo o relato desse ministro, é tratado com, olha, a gente tem outras prioridades, vamos dar isso aqui vai azedar com o setor tal, então o governo não quer partir para a luta política. Segue o ministro. A Casa Civil virou o Triângulo das Bermudas. As coisas entram lá e desaparecem. Mas a pseudo-jornalista Daniela Lima ainda reservava mais informações dos bastidores para comprometer outra figura muito atuante, digamos assim, nesse governo. Janja. Tem uma segunda personagem que desponta nas conversas. É a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja. Por quê? A Janja passou a definir uma rotina. Olha, Lula, então vamos ter rotina de casado, é café da manhã em casa, é almoço em casa, é jantar em casa. Nossa casa não é para ficar tendo o tempo inteiro gente político aqui dentro. Ela restringiu os encontros dentro das residências oficiais, né? Seja do Palácio da Alvorada, seja na Granja do Torto. O Lula fazia isso antes, ele tinha um cinema que ele fazia semanalmente ali, encontros políticos. Agora, não mais. As reuniões foram restritas, porque quando tem, a primeira-dama faz questão de participar e mais, ela opina sobre os assuntos. E ela é uma opinião que o Lula não consegue relevar, deixar de lado. Ou seja, ela participa quando não deveria participar, decide aquilo que não deveria decidir, atropela o próprio governo e Lula simplesmente não consegue controlar. Bom, a única solução encontrada até o momento por ele, segundo Daniela Lima, foi essa aqui. Um aliado disse o seguinte, esse é um problema quase que insolúvel, porque ao mesmo tempo que ela é uma fonte de vitalidade para ele, ela também tem esse perfil que ele não sinaliza que vai controlar. Para vocês terem uma ideia, e aí eu já peço para o Joel ir entrando, o que o Lula está fazendo? Ele aproveita as viagens da primeira-dama para fazer as reuniões políticas que ele tem que fazer quando ela está fora. É isso que está acontecendo. O presidente da República aproveita viagens para poder fazer reuniões de trabalho, que é num ambiente mais ameno do que o de embate de Congresso, por exemplo, quando a primeira-dama está fora. Pois é, a
que ponto chegamos? Um presidente da República precisa que sua esposa viaje para que ele consiga fazer o seu trabalho. E eu falo isso mesmo sabendo que o trabalho em questão é algo que eu não concordo com praticamente nada. Enfim, o fato é que Daniela Lima, uma das mais fervorosas militantes dos últimos anos, entregou todos esses pontos que acabam com a imagem de Lula perante os espectadores da emissora, que em sua maioria são eleitores do próprio Lula. Tendo em vista que quem não vota nele não suporta mais assistir a Globo News, com exceção de pessoas como eu que precisam acompanhar para fazer esse trabalho de análise. Agora, fazendo um apanhado geral de tudo que foi dito por ela, eu resgato aqui uma interpretação que eu havia feito algumas semanas atrás, quando Daniela Lima havia feito também algumas críticas a Lula, mas tentou desvincular o nome da Haddad dessa história. Ao que parece, ela pode estar já convencida de que politicamente Lula está destruído e que a alternativa seria então Fernando Haddad. Eu não sei se essa é a real intenção dela, mas a sua militância política travestida de jornalismo ultimamente tem se encaixado perfeitamente no que seria um plano para Haddad ser candidato em 2026. Pode ser que eu esteja viajando, mas essa situação toda, nós temos que concordar, está muito estranha. E você, o que achou? Me conta aqui nos comentários. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.